Ô, Rubens, por que, Você que a já fez reunião é pilão, secreta? Oi? Ó, secreta não, fechada. Né? Por que, que a reunião é fechada? Bom, vamos lá. Essa pergunta também é interessante. Novamente, ela não é secreta, ela é discreta, até porque a gente tem as nossas cerimônias públicas. Fala, mas a reunião normal, A corriqueira de reunião vocês, por que, que ela é fechada ao público de modo geral? E isso também se aplica a maçom, né? isso. É por conta de toda essa tradição que a gente vem, toda essa herança que a gente tem da maçonaria, eles terem as suas reuniões fechadas, a gente acabou também tendo as nossas reuniões sendo fechadas. Todo no início da Ordem Molay foi criado por um maçom, com o auxílio de outro maçom que escreveu toda essa parte da ritualística da Ordem Molay, que não é algo nada demais, é algo mais administrativo. Todas as nossas reuniões são como se fosse algo mais administrativo. Inclusive, muitos falam que se todos soubessem o que ia falado dentro das reuniões do Demolay, ninguém iria querer entrar porque é uma parte mais chata, é uma parte mais burocrática, uma parte mais administrativa que a gente acaba comentando lá. Mas também tem toda essa parte ritualística e por aí vai. Bom, falando em parte ritualística, isso lembra outra coisa em relação a isso. Até algumas pessoas que têm uma certa noção perguntam como você faz a escalada dos graus. Por exemplo, você começa no iniciático, vai para o demolay e assim por diante. Sim. Você poderia então, no caso, comentar a questão... Eu sei que na maçonaria vai até São 33, diversos graus. são diversos Sim. graus. Você poderia falar dos graus da ordem? Sim. Bom, ao entrar na Ordem Molay, depois de todo esse processo de sindicância que você acaba acontecendo para a gente até mesmo conhecer melhor o candidato que está entrando na Ordem Molay, ele vai passar por um processo de iniciação e a partir disso ele vai passar a pertencer ao grau iniciático. Ele vai pertencer a esse grau durante 6 meses, que serão 6 meses de muito aprendizado. Então ele vai aprender muito sobre oratória, sobre ritualística, sobre a história da Ordem Molay, sobre a história dos Templários. Aí ele vai se desenvolver como um todo. A partir de 6 meses, um dos requisitos para alcançar o grau de Molay, que seria o caso o grau 2, seria prestar um juramento. Que é um juramento que a gente faz, que a gente promete proteger as mulheres, proteger o nosso país, jurar companheirismo a todos os irmãos. Esse juramento ele baseia mais nisso, é um juramento bem longo, o Ciro conhece esse juramento. É um juramento que a gente tem que falar decorado. Então, depois que você fala esse juramento decorado para todos os demolês durante a reunião, você vai passar pelo processo de elevação. Isso você esquece. Um pedaço do juramento. Tá reprovado. Tá reprovado? Tem que falar ele decorado, até porque não basta apenas decorar pelas palavras, né? Palavras são fórmulas vazias. Esse juramento você tem que levar ele pra vida, né? Sempre que você tiver uma Então, mas, dúvida. por exemplo, você esqueceu. Aí, nessa reunião, você não se torna. Na próxima, você pode tentar de novo? Então, no Ou caso. tem uns 10 minutos. Vai Não, lá, respira, volta aqui. Sempre tem alguém auxiliando ali durante o juramento. A gente acaba sempre ajudando, né? Soprando ali. Mas Eu queria dizer que a vida. O ideal é ele falar ele decorado. Até porque esse juramento ele é extremamente importante. Porque ele é a base da Ordem Molay. Né? Ele reflete muito nas virtudes e por aí vai. Então, depois desse juramento, você passa pelo processo de elevação, você chega ao grau de Molay. A partir do grau de Molay, você vai poder ocupar os cargos que a gente tem dentro da Ordem Molay, e você começa a trabalhar mais ainda pela Ordem Molay. Mais ativamente. Né? E então, tem esses dois processos. E além do mais, a gente também tem as ordens afiliadas. Que no caso, a gente tem a Ordem da Cavalaria, que é a partir dos 17 anos até os 21 anos, que é uma parte mais filosófica para os jovens ali. Né? A gente comenta mais sobre a origem da vida, sobre vários temas filosóficos, a gente acaba discutindo lá dentro. Tipo um grupo de estudo? É como se fosse realmente um grupo de estudo. A gente tem também toda essa parte ritualística. Então seria para um jovem, até porque um jovem ele inicia com 12 anos, vai chegando até os 17, ele vai acabar se cansando da Ordem Molay. Então a cavalaria foi criada justamente mais para isso, para que quando ele chegasse ali por volta da maioridade, ele tivesse como se fosse um acréscimo ali, né? Um motivo a mais para continuar na Ordem Molay. E a Ordem da Cavalaria é extremamente importante por conta de toda essa parte filosófica que ela aborda. Né? Então você vai ter um senso crítico muito maior participando da cavalaria em si.
A gente também, além da Ordem da Cavalaria, falando um pouco mais sobre a Ordem as afiliadas, né? A gente tem a Ordem dos Escudeiros, que seria para jovens entre 8 até os 11 anos, né? Que seria como se fosse um pré-demolei, né? Então... Que também não é categoria de base. Também não é categoria de base. Um escudeiro ele pode iniciar com 8 anos e chegar até os 11 anos e não iniciar, que é o que acontece muito. Mas se ele, esse jovem, iniciar na Ordem Demolei, ele vai ter já uma base muito grande, né? Já vindo dos escudeiros. Além do mais, a gente também tem o Clube de Mães e Amigos, que seria como se fosse a parte ali mais das mães, que elas ajudam mais nos bastidores em si, principalmente depois das cerimônias públicas, a gente tem todo um jantar, então elas ajudam mais nessa parte, nessa parte administrativa também do capítulo, mais na parte dos bastidores em si. Rubens, Só fazer uma adendo, uma coisa. Esse trecho aqui é pra você que joga muito Assassin's Creed e não acredita em tudo que você vê naquele jogo, tá? Assiste esse episódio antes de confiar em tudo que tá lá. Exatamente. Para um jovem de 12 a 17 anos, ele resolveu se tornar ou se interessou assistindo ou outra coisa, quero ser Demolei. Ele faz o que? Ele bate na porta, procura o Rubens, fala, Rubens, como é que funciona essa parada aí, Então, mano? só lembrando, dos 12 aos 17 seria para entrar na Ordem da Cavalaria, a partir dos 17, a Ordem Demolei ela vai dos 12 até os 21 anos, né? Seria a maioridade. Então, dos 12 até os 12 20. até os 21 anos. Porque 21 ele já não entra mais, né? Pode ser que. Não, tendo 21 anos completos, ele não entra mais, ele não consegue Então mais nessa entrar. idade, de 12 a 20. Até os 12 até quase os 20. 21 Isso, completos. exatamente. Ele quer entrar. Fala assim, pô, eu gostei, achei esse negócio legal. Achei interessante. Às Ô, vezes... Rubens, quero fazer parte. Como é que funciona? Sim. Cara, esse negócio de entrar é engraçado. Na época que eu fui escrivão, o mestre conselheiro lá, um abraço pra ele, o Jean, a história dele quando ele entrou foi muito engraçada. Se eu não me engano, foi na época que tinha saído o livro do Dan Brown, o Código da Vinci. Não, é o da maçonaria, né? Não, é o Símbolo Perdido. É o símbolo perdido. Tô confundindo o nome, mas é esse daí. E ele se interessou tanto que ele não tinha contato com maçom nenhum, nem nada, e ele escreveu uma carta e deixou na loja maçônica. Sim. Foi aí que ele teve contato com os maçons. É muito engraçada a história, que ele foi conhecendo, e depois acabou que ele foi convidado, ele teve contato com tudo isso, e ele acabou desenvolvendo, não puxando sardinha pro nosso lado, assim, nem nada, mas a sensação que se tinha, ele gostou tanto e foi desenvolvendo toda essa questão de liderança, Sim. noção de administração, filantropia e tal e tudo, que na época da gestão dele, a gente meio que viveu um auge de tudo conseguir fluir perfeitamente. Nos 6 meses que ele foi. Sim, eu não me recordo se ele foi reconduzido depois, não lembro se pode ser reconduzido, para ser sincero. Mas foi uma estabilidade, o primeiro e segundo conselheiro na época ajudou muito, que era o Marcelo e o Eduardo. Então, é uma história que eu me recordo, traz muita nostalgia, inclusive, sem dúvida alguma. E se você é aquele Demolei, por exemplo, que tá meio que se sentindo cansado, ou vamos dizer assim, tá achando que tá naquela mesmice, vale a pena procurar saber dessas várias histórias que tem, que acaba que dá uma reanimada. Sim, exatamente. Na gente. Mas voltando à pergunta do Marcelão, né, por causa daquele jovem, entre 12 até os 20 anos. Saudosista aqui. Mas e aí? Mas caso aquele jovem queira entrar na Ordem Demolei, assim como na maçonaria, ele tem que ser convidado, né? Através de um convite feito por um maçom ou por um Demolei. Mas tem um caso de muitos não conhecerem nem Demoleis, nem maçons, como foi o caso que o Ciro acabou de nos contar. Então isso realmente acaba acontecendo muito, de nos chegar até nós e a gente conversar com o jovem e acabar ficando próximo e acabar indicando ele para a Ordem Demolei. Isso acontece muito, mas se baseia em si em prol de um convite feito por um Demolei ou um maçom. Então sempre tem que ter um convite. Isso, sempre. Ele pode ser que ele chegue diretamente a você, você acabe criando um vínculo, uma amizade com ele, e aí você o convida. Isso, não tem aquele negócio de bater na porta e falar, posso entrar aí? Não, isso não existe. Ele pode falar, pode, mas calma, mano. Deixa eu te convidar primeiro. Vamos se conhecer melhor. Vamos fazer a sindicância. Vamos fazer o processo de sindicância. Quando você o convida, já tá meio que implícito o aceite de todos. Ou quando você primeiro precisa falar lá na Ordem Demolei, falar assim, pessoal, conheço o fulano de tal, tô pensando em chamar ele pra fazer parte da gente. O que vocês acham?
Então, antes da iniciação, né, que a gente tem por volta de 6 em 6 meses, tem todo um processo de sindicância de novos membros, né? Então, novos membros chegam até a gente vai fazer uma avaliação total, a gente vai fazer todo aquele processo de sindicância, vai conhecer todos aqueles jovens e a gente vai marcar um dia específico para fazer a votação de todos eles. Aí, caso algum Demolei conheça aquele jovem, caso aconteça alguma coisa de mal Esse ali, é meio tranqueirinho. esse é meio, não, esse não seria interessante iniciar. Tem tudo isso. Então, a gente tem toda essa votação que a gente tem para que esse jovem, a gente realmente é um processo de peneira muito grande que a gente faz. É unanimidade ou maioria de votos? Ou 2/3, sei lá. Não, tendo 2 votos negativos, o garoto... Não, 2 negativos. 2 negativos. Vale a pena mencionar também que o fato da pessoa não entrar de início não significa que ela não vai receber um outro convite futuramente. Isso. Até porque, às vezes, a pessoa tem, vamos dizer assim, não tem uma certa maturidade para começar a assumir certas responsabilidades na vida. Sim, por exatamente. mínimas que sejam as lá dentro, lógico, à medida que você vai adquirindo experiência, elas vão aumentando. Mas será que isso não era um motivo para ele entrar? Para aí começar a adquirir responsabilidades? Não, sim, mas falando por experiência própria, obviamente, eu já presenciei, a pessoa assim não entrou naquele momento, depois a gente foi fazendo sindicância de novo, falou, não, agora o momento ela realmente adentrou. Agora você está pronta. Ela tem que ter Sim. uma certa, vamos dizer assim, prontidão Isso. prévia antes de entrar, vale muito a pena isso. Uhum. Exatamente. Rubens, eu queria perguntar algumas coisas para você, mas agora eu sei que é uma coisa mais pessoal. Você contou muito contexto histórico e aí, Sim. tranquilo, mas agora as perguntas também vão ser direcionadas e talvez seja mais o que você acha, Sim, ou às vezes é meu desconhecimento, o Ciro conhece mais, mas eu não conheço tão a fundo, então talvez o que eu esteja perguntando seja algo que não procede. Vai lá. Fique à vontade. Eu não sei se mulheres podem fazer parte da Ordem de Demolei. E se elas não podem, por que não pode? E se podem, desde quando pode? Sim, vamos lá. Dentro da Ordem Demolei, não são permitidas a entrada de mulheres como Demoleis, né? Não existe Demolei mulher. Mas a gente tem diversas outras ordens, como se fosse a Ordem Demolei para as mulheres. A gente tem a Ordem dos Arco-Íris, que inclusive tem aqui em Poços de Caldas, que é patrocinado pela loja maçônica Estrela Caldense. Então elas têm as reuniões delas todos os sábados e funciona como se fosse a Ordem Demolei. A gente também tem a Filha de Jó, que anteriormente era dedicada a filhas de maçons, mas hoje em dia é aberto a todas as mulheres que estão realmente capacitadas a entrar em si. Então a gente tem todas essas Filha de ordens. Jó por causa do Jó da Bíblia? Aí eu não sei. Teria que buscar o contexto histórico das filhas de Jó. Mas, então a gente tem essas diversas ordens, como se fossem as ordens demoleis para as mulheres, né? Dedicadas às mulheres. Que tem, a filha de Jó, por exemplo, é uma ordem centenária, assim como a ordem demolei, e por aí vai. E por que é separado? Separado por conta de todo o contexto histórico, né? A ordem demolei ela foi criada para jovens, meninos, e depois, com o passar do tempo, criaram uma ordem para as meninas. E acabou sendo, né, cada um fica no seu lado, não se envolve muito. Não pode? Não é bem incentivado? Porque às vezes, por exemplo, com todo respeito, mas às vezes, assim, pô, é melhor meu filho namorar com a mocinha aqui da Arco-Íris, que tem acesso, do que com a do mundo, digamos assim. Eu também é o contrário, né? É melhor namorar com um demolei do que com outro jovem. Eu falo que tem igreja que chama você de mundano, entendeu? Eu sei. Então, às vezes, fala melhor namorar com daqui do que ter uma mundana. Isso. Então, às vezes, não era melhor. Então tá. Vocês são separados. Mas se encontram. Sim. A gente tem, por conta dessas ações filantrópicas. Bailinho, né? Fica fazendo bailinho. Sim, a gente tem tudo isso. A noite do videogame. Mas a gente Tô conversa muito. São ordens parceiras, né? Então a gente faz muitas ações juntas, em conjunto. Tem namorados? Acontece muito de um demolei acabar namorando com uma filha de Jó ou com um arco-íris, isso é bem comum. É bem extremamente comum. Tá. Agora, claro que é a sua opinião também. Não sei se você pode, e se não puder falar, fica a critério. Você acha que seria interessante essa mescla? Inclusive, se chama PJ, que é uma ordem paramaçônica que junta os dois, tanto meninos quanto garotas. Então essa ordem existe, só que ela não é tão conhecida assim, como a ordem Demolei, como as filhas de Jó, como as arco-íris. As ordens, e a feminina é muito desconhecida, né? Com todo respeito. Sim. Porque
a gente não tem essa informação. A gente sabe dos demolês, que são homens, Sim, sabe sim. da maçonaria, que são homens, mas a parte relacionada às mulheres, talvez pro público geral, para o senso comum, pra coletividade, Sim, sim. não aparece tanto. Cara, você pode falar, comentar, sim. mas só faço um adendo em relação a isso. Isso vai muito de cidade para cidade. Por exemplo, lá no Carmo, era muito comum as filhas de Jó e nós, Demolei, participar do desfile de 7 de setembro. Sim. Então, normalmente, é onde o pessoal, quem não conhecia via a primeira vez, acabava... Eu fico meio assim, cara, demolei, beleza. Arco-íris, fala, meu, o que é isso aí? Deve ser uma escola, um grupo escolar, sei lá. Não é? Ou você tá junto, ou você acha que é uma escola. Nossa, aí você tem um arco-íris, Num né? primeiro Essa é momento- a escola sei lá onde. Não, no primeiro momento pode ter essa impressão, mas depois vale a pena o contato para se conhecer. Sim, sim. A Ordem Molei ela acaba por ser mais comentada e mais, como se fosse, entre aspas, famosa por conta de Ela ser é uma muito ordem, difundida, né? é uma ordem centenária. A gente tem grandes demolês que são conhecidos mundialmente. Um exemplo é o Bill Clinton, que é ex-presidente dos Estados Unidos. Tem o Walt Disney, que é demolei. Mais famoso, Inclusive, provavelmente. e tem toda uma história que o Mickey é um demolei. Ele foi iniciado na Ordem Demolei de forma como se fosse singela, né? Como se fosse uma forma de homenagem. Então tem toda É um essa história. mascote. Como se fosse um mascote. Bom. Então a gente tem demolês famosos mundialmente. É uma ordem extremamente falada. Extremamente... Barack Obama, eu não sei se foi, eu sei que ele é maçom. Ele não foi, não. Não, Demolei, né? ele não foi. Há uma rigidez, então, procedimental em relação tanto a... E também não tem mulheres maçons, né? Não. Nem Não. um grupo arco-íris das mulheres. Não, a gente tem o grupo das Acácias, que Tipo, é... o grupo arco-íris rola por causa do nome, entendeu? É, Não a sei gente qual tem- seria o nome. A gente tem o grupo das Acácias, sempre tem um grupo de mulheres que ajudam também nos bastidores, mais na maçonaria e afins. Mas é por conta de todo esse contexto histórico, né? A maçonaria é algo que vem Mas desde não a tá na hora Idade de Média. romper esse historicismo e... Cara, dificilmente vai ser rompido por conta de toda essa tradição histórica, né? Algo que se manteve por muitos anos, dificilmente vai se romper. Quem Então, que faz a encíclica dos maçons? Na hora dele fazer uma encíclica diferente. Aí você tem que falar com os caras lá em cima. aí é... É, Aí o buraco é mais embaixo. você tem que falar com os caras lá. Ó, eu vou fazer mais uma pergunta polêmica. Só. Pode fazer. Daqui Duas polêmicas. a pouco ele vai falar 3, né? Depois 4, 5. Pessoas homossexuais ou pessoas transgênero, alguma coisa do gênero, estão aceitas na ordem de Molay? E se estão lá dentro e se descobrem assim, são expulsas? Ou permanecem? Vamos lá. É um tema extremamente polêmico. Sim. Quanto a gays, isso tranquilamente pode entrar, isso não tem problema nenhum. Mas questão dos trans, né? Vamos lá. Se uma mulher nasce mulher e porventura ela, por consciência própria, ela acaba se tornando um homem. Uhum. Obviamente que a gente vai passar por todo esse processo de sindicância e dificilmente ela vai passar. Por conta dela, de fato, em si ser uma mulher. E a Ordem de Molay ela é exclusiva para homens. Então fica muito difícil esse contato. E o Até contrário? um homem que nasce homem e acaba porventura se tornando mulher. Também não, porque a Ordem de Molay ela é dedicada para homens. Então, Mas aí é homem. O gênero é homem. sim, Porque sim. não é assim, ó, o gênero mulher não foi aceito, mesmo se entendendo homem. Sim, sim. Mas se mas o aí- gênero homem se transforma em mulher, ainda continua o gênero A homem. questão é se fez a cirurgia de mudança. Aí. Não, mas ó, eu sou uma mulher, se entende mulher. Sim. Ela se entende homem. Aí ela não é aceita porque, no fundo, o gênero dela é mulher. Certo? Certo. Não, Mas ela, tudo bem, ela pode talvez não ter um pênis. Mas ela caminha pra. Ela toma hormônio, faz tudo que tem que fazer. Não, mas sim. ele tá falando da sexualidade. Então, mas é o gênero mulher. Não. Aí ela não foi aceita. Sim. Agora, um homem que se entende mulher, ele se transforma em mulher, mas o gênero é homem. E aí ele não aceita porque ele é mulher. Então, tem toda essa polêmica por trás. É um Entendeu? tema, Porque ele é Não, homem. entendi. o que você é um quis tema dizer. questão muito de discutido fundo. em si. É É, o gênero, né? é um tema Não, muito... só tô jogando. Ah, sim. no ar. É um tema muito discutido, mas... Vou Se contar, você vou quiser contar dos responder, bastidores. responde. Essa pergunta foi soprada nos bastidores. Do nosso E os queridíssimo caras estão amigo rachando Romulo. o bico de rir.
Soltaram a bomba aqui pra mim. Soltaram a bomba pra ele. Mas, Responde se quiser responder. mas respondendo é uma pergunta polêmica Sim. e até hoje a gente não tem o que de fato a gente pode fazer em si. Mas o que a gente faz é uma mulher, por exemplo, tipo um homem que nasceu homem e porventura acabou se tornando mulher por consciência própria, vai passar por todo o processo de sindicância que todo Demolei passa e dificilmente vai passar por conta de todas essas O que ele regras. foi depois? Se você. Ele, assim, ó, ele entrou 12 anos, beleza. Aí com 16 anos, 17, falou, opa, resolvi mudar. Ele é expulso. É expulso. Já teve um caso que a gente, não capítulo posse em si, mas de ter expulsão. No mundo. Mas não só por conta disso, é por conta que o membro também acabou tendo outros atos que não são dignos de Demolei e acabou porventura sendo expulso. Mas tudo, obviamente que é tudo muito conversado, obviamente que não vai chegar, ó, se tornou mulher, tá expulso. Não, isso não existe. Tudo dentro da Ordem Demolei é algo muito, extremamente muito conversado. Então a gente vai conversar muito com a família e com aquele Demolei, para que a gente possa tomar a melhor decisão naquele momento. Inclusive, buscar auxiliá-lo. Exatamente. A gente pode auxiliá-lo com o que ele precisa naquele momento. Uhum. Ciro, ó, saiu bem das perguntas. Tem que sair, né? Finalizando essa questão, se você for pensar bem, vamos supor, a pessoa nasceu do gênero masculino, depois se identificou com o feminino, por uma questão de obviedade, ela não vai ser aceita na Ordem Demolei, mas ela pode ser aceita, por exemplo, no Arco-Íris, o Filho de Jó. Sim. Não deixou de ter acesso a uma entidade E paramaçônica. uma mulher que se reconhece como homem também vai para arco-íris? Não, aí eu seguiria o mesmo raciocínio. Qual? Nenhum? Aí essa não vai para lugar nenhum. Não, ó, o que eu acabei de falar, tchau. Vai para arco-íris? Não, ó, eu falei assim, se nasce um homem, depois se identifica com o gênero feminino, Vai para arco-íris? o arco-íris é o filho de Jó. E o contrário, se nasce uma mulher e se identifica com o gênero masculino, ele tem acesso à Ordem Demolei. Não, falou que não. É um tema extremamente É um tema polêmico. polêmico e muito discutido. Por uma questão. Mas ninguém chega em lugar Não, nenhum. estou falando de minha opinião, entendeu? Não estou falando o que a ordem está dizendo. Ai, viu? Será? Como seria uma possível Não ia pra solução? lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Porque se não é aceito, tanto num quanto no outro. Acaba sendo um tema dentro da própria igreja católica. Sim, vários sim. anos Não, se você. Sim. e chegar num processo que ainda está. Não, por exemplo, a Igreja Católica condena a homossexualidade e o relacionamento homossexual, certo? Só que dentro da própria instituição é onde tem uma das maiores comunidades de homossexuais. Sim, então, assim, Ela mesma não resolveu um problema interno. Então, assim, existe toda essa questão do processo também. Talvez daqui, sei lá, 50, 60, 70 anos, haja algumas mudanças, mas respeitando o processo da instituição também, né? Igual tá sendo na Igreja Católica, igual tá sendo. Claro, igual no mundo evangélico, normal. É normal. O que eu tô perguntando é porque se fosse um padre, seria perguntado a um padre aqui. Né? Como você é Demolei, tá sendo perguntado a um Demolei. Vamos trazer um padre para debater esse assunto aqui. Entende? Então, assim, e eu também não tô criticando. Eu sou evangélico. Ah, você é evangélico? Sou evangélico batizado. Entendeu? Então. Eu achei que você era católico. Não. Já fui. Mas não tô criticando ninguém. Sim. Quem sou eu? Só tô jogando as perguntas, baseado em posicionamentos e pontos de vista, e também com base no que a própria sociedade, cada dia que passa, galga mais e busca mais tais perguntas e questiona mais essas coisas. Sim, exatamente. Né? Não é que, nossa... Só uma pergunta. Agora eu fiquei com vontade de entrevistar o Marcelo para saber da trajetória evangélica dele. Ó, O que você ia falar? fazer Peraí, duas ele ia falar um negócio. Não, falando. eu não? vou fazer só duas perguntas, que são, na verdade, a mesma. E eu acho que ele foi um pouco respondido lá no comecinho por você quando eu perguntei. Que perguntaram se tem bode no Demolei e se pode ser evangélico. Sim, bom, o bode... E qual o significado do bode? Se tem um significado, se tem, existe? Sim. Não, o bode em si, ele não existe, mas a gente, por conta de todo esse mito da maçonaria, a gente acabou... Aí isso já não é comigo. Tem muitos bodes, né? Puta merda, Fagner. Lá tem muitos bodes. Exatamente, mas por conta de toda essa questão da maçonaria, a gente acabou herdando tudo isso, mas o bode é um mito, e é errado a gente falar que isso, realmente não existe o bode dentro da Ordem do Demolei. E a outra pergunta é... Não, vocês trouxeram esse simbolismo depois do Evangelho. Não tem nenhum Não, simbolismo. porque, por exemplo, o Palmeiras. Sim, o Palmeiras. Não tem Palmeiras- mundial. Não tem mundial. Realmente, Pra não tem gente mundial. tem, 51 é mundial. Conta. 51 é Copa Rio. Como é que funciona? Tinha um periquito.
né? Basicamente, que era o símbolo do mascote do Palmeiras, que começou a chamar de porco. Não, ainda não é o mascote, mas Sim, trouxe para conversa. Falou, não, já que é porco, então eu vou trazer e vou me apropriar dessa conversa. Sim, sim. O bode foi apropriado em algum momento pela Ordem de Molay ou pela Ordem Maçônica? Então, por conta Pra alguma coisa? sim. Então, por conta todo esse preconceito de existir um bode, fazer magia negra e afins, que tudo são Matar mitos, a né? galinha lá. Então, Mata a galinha. mas não existe, então. Mas isso realmente não existe, mas a gente acabou. E na brincadeira a gente sempre fala o bode, não sei o quê. Tá. É mais Então- virou uma piada interna. Isso. É. Um preconceito que acabou virando uma piada interna em si. Tá. Então foi isso que aconteceu. A única presença do bode pode ser no jantar pós-reunião. Isso, E no, carne de no bode é muito jantar a bom. gente pode. Eu gosto bastante. Será que acabou virando meio que uma tática assim para espantar curioso? Pode ser também. Pode ser. Vou dizer assim, não é Aqui tem um bode. só fica quem tem que ficar. E, tipo, se eu fosse, nossa, eu ia espalhar isso pra geral, porque não. Se a Sim. pessoa acredita nisso, ela não tem que estar ali. Sim, sim. Pronto. Espalha isso já. Não, se a pessoa acredita, todo mundo vai parte. Né? Só deixa os. Ó, Mas Israel- recapitulando então, o bode não existe. O bode é um mito. E o Israelite perguntou, que você já respondeu um pouco também, se pode ser evangélico, se não tem que ter Sim, alguma religião, Sim. né? Lembrando que a gente prega a liberdade religiosa, então a gente aceita todas as religiões desde que você acredite em um Deus. Qualquer seja ele. Se for É. hinduísta, tá tudo É uma certo. instituição secular nessa Ou eu preciso parte. acreditar em Cristo. Não, qualquer Não Deus. precisa ser Você cristianismo. tem que acreditar em algo superior. Ah, tá. Letras, estrelas. Qual que é a sua segunda pergunta polêmica? Não, já fiz. Ah, já? Já fiz? Já, acho que já. Então o Fagner tem. Pode fazer. Acho que foi meio que junta, sabe? Coisas populares, rádio, peão, essas coisas. Uhum. Sempre falam assim que o. Não sei no caso do Demolei, mas é assim. Um maçom reconhece o outro. Então, na rua, assim mesmo, não fazendo parte da mesma loja. Existe isso mesmo entre maçom? Existe isso também entre demoleis? Sim, sim. Bom, o que a gente tem seria a carteirinha, que é concedida pelo Supremo Conselho. Todo ano a gente ganha uma carteirinha que vem todos os nossos dados, nosso ID, na identidade Demolei. E por meio de, caso eu venha visitar um capítulo fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, eu acabo apresentando essa carteirinha, eles vão me reconhecer como um Demolei. Mas eu acabo comentando bastante que você reconhece um Demolei pela atitude em si, até porque Demoleis, a gente realmente é diferenciado pelo que a gente prega, então você vai reconhecer facilmente um Demolei por ele ser um líder, por ele cultivar todas aquelas virtudes, então você vai acabar reconhecendo um Demolei por aí. Pode confundir, né? Mas eu imagino assim, por Isso. exemplo, um cumprimento secreto. Sei lá, Falaram isso. vamos supor, você vai cumprimentar, você faz um mexidinho que só o Demolei sabe que é assim. Existe isso? Então, A carteirinha, a gente entendeu. Não, o final vai chegar e vai apresentar. Tipo, Você vai falar assim, ó, cara, toca aí, Ciro. Aí o Ciro vai tocar, eu vou dar aquela mexida na mão aqui, que eu sou o Demolei, saca que é uma mexida Demolei. não. Eu que não sou, não vou achar que o Ciro só tremeu a mão. tá balançadinho. Né. Entendeu? Ou você vai, sabe, vai fazer um cumprimento e vira um pouquinho, ó, virei, sacou. Não, nesse caso é mais utilizado a carteirinha mesmo, que tem todos os Não dados tem lá. isso, então. É usado mais. Tem sim. Tem um cumprimento secreto que ele tá respondendo ou não respondendo. Não, mas a gente acaba utilizando mais a carteirinha mesmo. Você acha que vai falar? Então, falou. Não falando. Não, mas a gente usa a carteirinha mesmo pra reconhecer os Demoleis. Ó, Tem Vamos uma supor. pergunta boa aqui no chat. Deixa eu fazer ela. peraí, deixa eu A só última. perguntar. Vai lá. Só, rapidinho. Doidinho pra falar. Pode ir. Se eu vazar, eu sou Demolei ou maçom, e eu vazo algo que está fechado, Sim. eu sofro alguma sanção e as pessoas vazam isso normalmente, porque é né, todo mundo fala assim, não, a reunião lá é ser fechada, todo mundo fala secreto, Tá tá? discreto. Mas todo mundo fala secreta. Aham. Não, eu sei. Todo mundo fala secreto. A secreta é porque é fechado, porque tem Sim, essa sim. áurea toda. Se eu sou Demolei e começo a informar o que acontece lá dentro, eu sofro alguma reprimenda, alguma coisa do gênero? Sim, no caso você vai ser expulso da Ordem Demolei, porque você feriu seu juramento e feriu uma das virtudes que seria a fidelidade. Você acabou espalhando o que a gente comenta e por aí vai. Não, mas eu não um comentário, a ritualística só. Sim, a ritualística.
Você no caso, a gente vai entrar com processo administrativo, você vai ser expulso, mas a gente, voltando ao que eu tinha falado antes, tem muito diálogo. Então a gente vai conversar muito até realmente tomar essa decisão de por que Não você conta fez. mais. Não acredito que aconteceu não, né, velho? Não. Não, fiquei à vontade. Mas. Não, porque tem coisa que é opinião pessoal, né? Então... Isso, tem tudo isso também. Mas dificilmente também um Demolei vai acabar espalhando, entre aspas, os segredos que a gente tem. Eu tô falando mais uma hipótese que talvez, né, seja Sim, rara e quase inexistente, mais uma hipótese em si. a gente que trabalha com direito penal, o direito penal era cheio dessas regras, entendeu? Aí você falava assim, isso aqui é isso aqui. Mas isso é a pedrinha que bate na janela, que ricocheteia no bode, passou num camelo e bateu na pessoa. Aí o direito penal tinha que dar uma solução para aquilo, entendeu? É crime, não é crime? Então essas hipóteses. Crime doloso, crime culposo. Exatamente. Pode perguntar. Eu vou perguntar, tá aqui no chat, quem mandou foi o Israel Israelita. Ele perguntou se vocês são templários e o que significa o símbolo. Legal. Vamos lá. Boa pergunta. Sim, por conta do nome... Podem mandar mais perguntas, inclusive. Exatamente. Por conta da nossa história, por ter o nome Demolei, vindo do último grão-mestre dos Templários, a galera também associa muito a gente aos Templários. Quando na realidade a gente não é os Templários de própria maneira dita, mas a gente cultiva toda essa ideia dos Templários de fidelidade, de companheirismo que eles tinham na Idade Média, então a gente acaba cultivando bastante isso. E o nosso símbolo, né, a gente tem as duas espadas cruzadas, a gente tem aquele elmo, tem toda aquela coroa, a gente tem todo um simbolismo por trás disso, né, a coroa é a coroa da juventude. Sim. Então a gente tem todo um simbolismo por trás disso. Como assim? Entendi. Dentro do nosso símbolo a gente tem uma coroa, é um brasão, né? Como se fosse... Então a gente tem a coroa da juventude. Por que coroa da juventude é pegar associada de algum você lugar? Não, eu sei qual é o símbolo. Educação. Não, desculpa, não. A gente até publicou. Eu falo, por que coroa da juventude? Sim, então. Por que não é coroa do rei, coroa do papa, coroa, sei lá, entendeu? Por que da juventude? Ela é buscada de algum jovem? Então, ela é a coroa da juventude porque ela é mais dedicada aos jovens em si. Então, é como se fosse a coroa que... Torná-los rei. Não, puxando pra esse lado. A coroa é como se fosse mais um item mesmo, né? E é chamado de coroa da juventude porque norteia todos os jovens pro caminho que eles têm que seguir, né? Então, vai mais por esse seguir. Não, tô triste não, tô só mais por esse caminho. Entendi. O que mais? Pode continuar. Daí a gente tem o emo por conta de toda a história dos Templários, tem as espadas cruzadas também por conta de tudo isso. A gente tem diversos simbolismos por trás dessa logo que a gente tem, que é uma logo inclusive internacional, foi criada pelo próprio Frank Sherman e é utilizada até hoje. É única. Ela é única no mundo inteiro. Você não pode criar nada nela. Não, ela e a maçonaria, o símbolo é único também, não? Aquele símbolo da maçonaria é um símbolo universal. Com esquadro. Universal Isso. também.